Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais uma aula e, gente, incrivelmente já estamos no quarto bimestre, né? Passou rápido, não passou? Esse ano é um ano atípico, né? E eu acho assim que ele passou mais rápido do que os outros anos, não sei, essa é a impressão que eu tenho, não sei a impressão de vocês. Então, hoje vamos iniciar os nossos textos, né, em língua portuguesa, do nosso quarto e último bimestre de 2020. Tá? Primeiro eu já quero parabenizar a todos vocês que estão fazendo o seu melhor, que estão ouvindo as videoaulas, que estão fazendo suas atividades. Estamos muito, muito orgulhosos de vocês, tá? Parabéns. Estamos aí num formato diferente, né? Mas o seu empenho, a sua dedicação continua o mesmo, tá? Quero te parabenizar por isso. Então vamos lá, gente? Hoje a gente vai ver aqui capítulo 10, né? Lá a partir da página 4. A gente vai ver hoje um gênero conto, tá? Como que é esse gênero? Ele é um gênero que ele apresenta, assim, um tamanho menor, por exemplo, do que o romance, né? Do que a novela. Ele tem personagens, ele tem um narrador. Esse, por exemplo, que a gente vai ver hoje é um narrador-personagem, né? E o gênero conto, gente, ele apresenta apenas um clímax, tá? Ele é mais conciso, ele é menorzinho, tá bom? Então, vamos lá? O título é O Vô Maurício e os Livros. Então acompanhem comigo, se você não está ainda com a sua apostila aí, pegue por favor, página 4, tá? Vamos lá? O Avô Maurício e os Livros. Eu tinha 7 anos e estava na 2ª série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa e construído uma espécie de mezanino, que é uma sala suspensa formando a metade de um 2º andar, do meio até o fim da garagem. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente já tem algumas informações, tá? Eu já sei aqui que essa pessoa, ela morava em Porto Alegre, né? Que era inverno, né? E ele morava aqui nessa casa que era construída e que tinha uma espécie de um mezanino, tipo um 2º andar assim, né? E que ele, que mais que fala aqui? Que ele estava na 2ª série, ok? Era uma quarta-feira e como eu sei disso? Porque o vovô Maurício e a avó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras. Sempre levavam presentes, passas de pêssego de Pelotas, que ele gostava muito, né? Língua de gato, que era o chocolate preferido dele, um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era. Eu fiquei com cara de bobo, dei um sorriso amarelo. Disse, obrigado, meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. Entenderam aqui por que ele ficou assim, meio com esse sorriso amarelo, meio chateado? Porque ele estava esperando outras coisas. Né, aquelas coisas que ele gostava, que ele mencionou ali anteriormente. O chocolate, né, o doce, o jogo de botão, né, o time de botão, o álbum de figurinhas, quem sabe, né? Mas não, dessa vez o vô Maurício trouxe um livro para ele. Ele ficou meio sem graça, mas agradeceu. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás bem pequenininha. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Àquela altura, eu já sabia ler, mas eu nunca tinha lido uma história grande assim, sozinho, do começo ao fim. Dava até um pouco de medo. Mas para o meu avô não ficar chateado, e também porque, no fundo, eu estava com uma pontinha de curiosidade. Eu resolvi começar a ler o livro logo depois do jantar. Subi para o mezanino, deitei numas almofadas gostosas que minha mãe tinha feito, deixei uma caixinha nova de língua de gato, lembra o chocolate preferido dele, aberto ao meu lado e comecei a leitura. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e eu não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama e meus avós me chamaram para se despedir.
Então, gente, aquilo que a princípio ele não tinha achado muita graça, que era o livro, porque ele estava esperando outra coisa, né? Agora ele ficou muito animado, começou a ler e não conseguia parar de ler. Era muito empolgante aquela leitura Jim e a bicicleta. Ok, vamos para a página 5. No dia seguinte, eu não vi a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal. E lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu não queria saber de outra coisa a não ser saber do Jim. O meu avô teve de me trazer, desculpe, para mais um livro, trouxe-me mais um livro da série na semana seguinte. E outro na seguinte, e assim por diante, até completar a coleção toda. Nunca mais eu vi esses livros depois que fiquei grande. Talvez se eu os visse agora, eu não ia entender por que gostei tanto. Mas de todos os livros que eu já vi na vida, nenhum foi mais importante do que Jim e a bicicleta. Gostei mais de outros até, mas nenhum foi tão importante, porque foi o que me fez descobrir por mim mesmo o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo, sem que ninguém mandasse: ler um livro. Eu continuei ganhando livros do vovô Maurício por muitos anos. Eu esqueci de contar uma coisa importante. O meu avô era editor, quer dizer, ele trabalhava num lugar onde se fazem livros. Falava com os autores, encomendava histórias, mandava fazer capas, ele lia livros em outras línguas e escolhia os melhores para traduzir. Tá? Aqui, então a gente fica sabendo da profissão do avô. O avô era um editor de livros. Né? Ele escolhia, ele fazia a tradução, ele era uma pessoa muito culta. Na casa do vô Maurício tinha livros por todos os lados, gente. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. Meu lugar favorito era o escritório. Quando a gente entrava, quase esbarrava com os livros do teto ao chão. Eu adorava ficar sentado ali, lendo no meio da bagunça. Também tinha um toca-discos, que naquela época a gente chamava de eletrola. Isso foi muito antes de inventarem o CD. E um rádio preto com botões prateados do lado para sintonizar, porque ainda não tinha inventado o mostrador digital. Nas noites de sábados, meus avós recebiam um amigo, todos os sábados, sem exceção. Eram muito festeiros. E vários dos amigos deles eram escritores e escritoras que faziam livros com meu avô. A festa ia até tarde e eu ficava ali no meio deles, escutando a conversa, ou então mais longe, me balançando na rede do jardim, debaixo do jasmim-manga. Vocês podem pensar que estou enganado, mas hoje eu acho que sem aquela casa e aquelas festas, sem aquela rede e aquela árvore, eu não ia gostar tanto de ler. Muito menos teria escrito essas histórias. O triste é que a casa não existe mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo ela está sempre em todos os livros que eu leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam de novo para mim a casa dos meus avós. Tá? Quem escreve, gente, esse lindo texto é Arthur Nestrovsky. Tá? O avô Maurício e os livros. Essa história foi retirada desse livro aqui, Histórias de Avô e Avó. Tá? Então vocês viram ali esse conto, né? Onde ele relata ali essa experiência que ele teve com o seu primeiro livro. Como foi a sua reação e como era também a relação dele com o avô e do avô com os livros também, não é? A gente vê ali um menino que se apaixonou pelos livros, pela leitura, através da influência daquela casa cheia de livros, cheia de pessoas que gostavam de ler, né, gente? Então, já fica uma dica aí, né, para os pais. A leitura tem que ser um prazer que os adultos também mostrem para as crianças. Não é mesmo, gente? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o por dentro do texto, página 6, pessoal. Pega a sua apostila aí, abre então nessa parte e a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse desenho que a gente tem aqui, que é a capa do livro, de onde foi retirado esse conto, que é o texto de vocês. Dá uma olhadinha, gente, o que vocês veem ali? Vocês conseguem ver ali algumas imagens, vocês conseguem ver ali algumas fotografias,
né, de um tempo antigo, a gente vê pelas roupas, né, a gente vê que são fotos antigas. Então, observem comigo e vamos pensar, qual será que é o tema desta obra aqui? Qual que é o tema desta obra que a gente vê? Eu coloquei aqui, gente, olha, como uma resposta sugestiva, né? Lembranças de família, memórias da infância, né? Da infância do Arthur, contando ali a respeito do vô, né? E aqui está perguntando também que emoções, gente, ao ver essa foto, podem despertar em nós, os leitores. Eu coloquei aqui que desperta em mim uma emoção como saudade, amor, carinho, né? Naquela parte ali onde a gente vê o avô abraçado com ele ali no sofá, né? Todas essas emoções despertam em nós, não é mesmo? Você pode colocar aí alguma outra que possa também ter despertado em você, tá bom? E a questão número 2, pessoal, qual é a principal lembrança compartilhada pelo narrador do texto? Se a gente pudesse tirar assim o ponto principal, a principal lembrança, qual que foi? Eu acho que a principal lembrança para mim é o momento em que ele leu um livro sozinho pela primeira vez, motivado pelo presente recebido pelo avô Maurício. Né? Essa é a parte principal, é o foco principal ali do nosso conto, ok? E a questão número 3, como era o vô Maurício? Partindo das informações do texto, cria uma descrição do personagem. Então, ali pela descrição do texto, eu coloquei aqui alguns dados que você ainda pode acrescentar outros, tá bom? Eu coloquei aqui, olha, que pelos dados fornecidos pelo texto, o avô Maurício, ele era um editor, porque está escrito bem explicitamente isso. Ele amava livros, tanto que na casa dele tinha livros em todos os cantos, né? E ele também gostava de receber as pessoas na sua casa. É dito ali que ele todos os sábados, né, recebia seus amigos, suas amigas para conversar, para ler e para fazer, né, para se divertir. E o neto, o Arthur, participava de tudo aquilo ali, tá bom? Então, gente, nossa aula por hoje é isso. Tá? Vocês vão, por favor, leiam o texto. Eu li para vocês, mas eu quero que você tenha a sua própria impressão ao ler o texto. E você vai fazer também a atividade da página 6, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijo!